processo para simplificar as raízes. Isso aqui é pouco a pouco, tá? Então vamos fatorar. Eu vou fatorar o 32 primeiro. Eu gosto sempre de fatorar os números maiores primeiro, porque às vezes o número menor está fatorado dentro do maior. Você já vai perceber isso acontecendo aqui. Fatorar Uhum. novamente é dividir os seus números, reescrevê-los como uma multiplicação de números menores. Então a gente sempre olha para o nosso número, né, e tenta dividir pelo menor prime number possível, né, o menor número primo possível, que no caso é o 2. Né, por quê? Porque o 32 é par. Então, como 32 é par, o menor número que divide o 32 é o 2. Metade de 32 é 16, de novo par. Metade de 16 é 8. De novo é par, de novo eu posso dividir por 2. 4. De novo, de novo. A conta acaba quando a gente chega no número 1, porque né, não dá mais para dividir 1, certo? A questão é essa. Uhum. Chega no 1, é um número primo também. Isso aqui, né? O que é esse monte de 2? Esse monte de 2 multiplicado, né, 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2, é igual a 32, ok? É isso. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 32, muito bem. Vamos deixar isso em stand-by, por exemplo, por enquanto. Agora, olha só, a gente vai ter que fazer o mesmo processo, a mesma fatoração com 8, né? Por quê? Porque tem 8 aqui, tá vendo? Tem o número 8. Então, eu vou ter que fazer também as divisões, mas perceba que já está feito, né? Olha só. Uhum. 8 faz, vamos dizer assim, faz parte da fatoração do 32. Então, é isso aí, significa o óbvio aqui, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, esse é a motivação de a gente fazer fatoração. É reescrever o número como pedaços. E agora, para quê, né? O que isso vai nos ajudar a resolver esse problema? Você já vai ver. Primeiro vamos fazer a substituição. A gente já aprendeu ali que o 32 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 por ele mesmo 5 vezes, e o 8 por ele mesmo 3 vezes. Então, 8, 2 vezes 2 vezes 2, menos o 6, e agora sim, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Algum problema até aqui? Ou tudo tranquilo? Tá tranquilo, mas eu preciso escrever dessa forma ou você está escrevendo assim só para me entender? Só para me saber? Escrever dessa. Bem, vai depender, não depende de Assim, mim, o né? 2 vezes 2. Depende. Se o teu Não, professor mas só quer que tu assinale, né, bem? Aí não, mas a questão é, ok, mas você não para vai chegar resolver na eu preciso fazer assim. resposta, você não vai chegar na resposta se não souber o passo a passo, tá? Ok. Uhum. Tem que faturar, não tem jeito. Então eu tô escrevendo aqui porque eu acho que é o melhor para te aprender. Para Então, me o entender. Uhum. que está acontecendo aqui, né? Nós temos essas raízes. Se tu já sabe fazer essa conta, a gente pode ir para uma próxima. Já sabe fazer? Não, não, só estava querendo saber quando você colocou dentro raiz ali 2 vezes Ah, 2 vezes beleza. 2 vezes 2, se eu preciso fazer assim para resolver, ou É se bom, eu é souber bom. já resolver mais direto, eu já. Se você já sabe mais direto, pode ser, mas é bom porque a gente percebe algumas coisas, né? Primeiro, a gente Uhum. percebe uma coisa bem importante, que é o seguinte, uma coisa que a gente aprende na escola, mais ou menos assim. Quando temos números ao quadrado dentro, coisas ao quadrado, pode ser letras também, números ao quadrado dentro da raiz, eles podem sair da raiz sem o quadrado, sem o 2 elevado, né? Então, por que eu estou Uhum. falando isso? Porque como tem esse monte de 2 repetido aqui, ó, a gente pode, né, ver que 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Então eu vou reescrever esse cara aqui, ó, como 2 ao quadrado. Esse aqui não conseguiu juntar, não conseguiu fazer parzinho, né? Esses dois fizeram, esse aqui não. Por isso que eles ficaram de vermelho aqui. E aqui vai ter vários parzinhos na próxima. Ó, 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. E o outro 2 ficou sem parzinho. Ok? Então, Uhum. se a gente aplicar o que está escrito nessa frase aqui, esses 2 ao quadrado que estão aqui, né, dentro das raízes, eles podem ir para fora. Então, eles vão para fora sem o quadrado, ou seja, sem o 2 ali em cima. Vai sobrar só o que ficou sem parzinho. E aqui, quem que vai para fora? Esse e esse. Vai sair 2 vezes 2. E o sem parzinho fica. Então, né, de fato é um processo que eu estou demorando um pouco, né, porque eu estou te explicando, mas se tu conseguir fazer só de bater o Uhum. olho, tá show.
Então, é até melhor, né? Porque a gente não tem tempo infinito na hora da prova. Beleza. Agora tem que resolver para observar qual é a resposta certa lá, né? A gente ainda não tem a resposta certa explicitamente aqui, mas já vai aparecer. Então, quanto que é 6 vezes 2? 12 vezes 2, 24. Raiz de 2. Daí agora, pô, tem 6 raiz de 2 menos 24 raiz de 2. Na prática, a gente só faz a conta com os números da frente. Esse raiz de 2 é uma coisa junto. Que nem, por exemplo, quando tem, tipo, 3 dólares menos 2 dólares. Tu diminui só o 3 com o 2 para dizer 1 dólar, certo? Então aqui é a mesma coisa. Uhum. 6 raiz de 2 menos 24 raiz de 2. Tu vai só subtrair esses números. O raiz de 2 vai continuar, da mesma forma que o dólar continua. Ok? Se tu não estiver me escutando bem, fala, tá? Porque Não, agora eu tô ouvindo bem. show. Devo ter arrumado alguma Uhum. coisa aqui que melhorou. Beleza. Então, beleza. 6 menos 24, mas o teu microfone ele ainda tá meio ruim, assim. Deve ser porque tu tá usando direto do notebook, não sei. Daí fica menos. Eu não sei, eu tenho que, eu não sei como é que usa o Bluetooth aqui, eu tenho que ter, eu comprei o computador, eu não sei mexer. Então, Pois é. Bem, a resposta certa aqui, então, seria menos 18 raiz de 2, tá vendo? Menos uhum. 18 raiz de 2. Então, vamos recapitular, né? Tínhamos umas raízes feionas, assim, e a gente sabe que fatorando elas costumam ficar mais simpáticas. Então a gente fatorou o 32, que é basicamente reescrevê-lo como uma série de multiplicações, e o 8 também. Beleza? Então, beleza. A gente simplesmente substituiu ali na raiz, e uma vez que a gente colocou coisas repetidas dentro da raiz, a gente lembra que coisas ao quadrado dentro da raiz podem sair para fora. Então, a gente tirou esses quadrados aqui para fora da raiz, deu uma simplificada e juntou elas. Ok? Essa aqui é a resposta certa. Tudo bem? Quando você tirou ali de dentro da raiz, foi para fora sem o 2, porque você simplificou, né, com a raiz de fora, seria Isso, isso? basicamente isso. Eu me baseei nesse texto aqui que a gente costuma falar para os alunos na escola no Brasil, né? Quando temos números ao quadrado dentro da raiz, eles podem sair da raiz sem o quadrado. Então, como a gente tinha 2 ao Simplesmente quadrado, sai para fora. Mas sim, simplifica. O problema de eu mostrar a simplificação é que tem muita gente que confunde o seguinte. Tem gente, né? Por isso que eu não gosto de falar de simplificação, que pensa o seguinte, tem que simplificar. Então corta a raiz com esse quadrado. Mas não é. é bem assim. Aí Porque a já acho que raiz a raiz continua. morreu, né? Exato, isso que eu queria escutar. A raiz não morre nesse processo. Quem morre é só o quadradinho, o número vai para fora. Mas Perfeito. eu acho que eu entendi, porque seria como se tivesse um 2 aqui fora, né, em cima da raiz, né, e a raiz continua só aquele 2 que sai fora, que é quadrado, eu acho que é isso, né, não sei, minha Dá para cabeça. pensar dessa forma. Perfeito. Gostei do que tu falou. É uma outra forma de entender. Tem 1 milhão de formas de entender, né? Pela Uhum. propriedade. Tu, de certa forma, falou uma propriedade. A propriedade é o seguinte: dá para quebrar isso aqui em duas raízes. Essa é a propriedade. É, Como tem uma multiplicação, tu consegue quebrar em duas, e esse cara aqui é dois. Esse aqui sim, tu pode matar a raiz. Agora o outro não, né? foi isso que eu pensei, Perfeito, é isso mesmo. Legal, você tá bem de propriedades aí. Você tá fazendo alguma espécie de cursinho ou algo do gênero aí? Não, Não? Que legal, então você tá não. aprendendo rápido. Muito bem. Legal, legal, legal. Quando que é a tua prova, só para eu saber? Eu não marquei ainda, porque eu posso marcar a prova quando eu quiser, porque eu fiz até a de inglês já, porque como inglês eu não tinha muito o que estudar, então eu já fiz tudo de inglês. Aí eles falaram para mim que as aulas não tem aula para começar ainda, até abril ainda, eu tenho que ir lá em abril para ver quando começa as aulas. A matemática eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Então, por isso que aí eu perguntei à moça se era melhor fazer a prova sem assim, com o que eu sei. Ela falou assim, olha, é melhor você preparar para você não entrar num nível muito baixo. Aí por isso que eu resolvi fazer as aulas de acordo com o teste primeiro, e aí depois, quando as aulas começarem, se eu precisando de ajuda, eu vou fazendo aulas paralelas com o que eu estou estudando, sabe? Para Aham. me ajudar a acompanhar na escola, porque eu acho que eu vou ter a dificuldade um pouco na matemática aqui, não sei, Qual porque é um faculdade tu tá pouquinho pensando em diferente, fazer? né? Hã? Qual curso que tu tá pensando em fazer? Enfermagem. Legal. Eu dou aula para uma enfermeira aí nos Estados Unidos também. E ela tava com problemas que nem o seu, assim. Mas eu acho que ela queria fazer outra coisa. Ela já trabalha Não como sei porque enfermeira. tá, você deve que quer fazer alguma outra qualificação na área, né? Talvez alguma coisa de dentista, não lembro direito, um negócio assim. Tem que ver, tem que ver. Não Mas sei a porque a moça gente também estava precisa com o mesmo fazer. problema que você. Precisava dessa matemática aqui do middle e high school. É porque todo mundo que vai começar na escola que tem que fazer a matemática. Não sei porque que você quer matemática fazer enfermagem, mas é É, exigente, exigência.
Por sinal, né, eu até tenho as provas dela, estão em arquivos PDF, né, um pouco melhor para enxergar. É o Math Uhum. Winter Exam, Final Exam, aqui eu vou te mandar até. Acho que serve como um bom material de apoio para os teus estudos aí. Vai ser bem legal, vai ser bem Mas legal. ela já deve estar no nível bem mais avançado que o meu, na casa deve Nada, estar as fazendo as questões são provas iguais. finais para entrar na. As questões são as Mas eu posso mesmas. dar uma olhadinha para ver do que se trata, né? E é tudo desse Ver se é Solent uma coisa mais University. tranquila. O teu também é esse Solent University? Porque, meu, dois alunos me vieram dessa Solent University com esses mesmos tipos de questão. Se tu também fosse, seria muita coincidência. O Não, professor, né, eu não tipo, sei qual que é a universidade que eles estão. Eu estou em New Jersey. Não sei onde que é essa universidade. Southampton. Como é que é? Southampton. Ah, não, eles estão longe. Não, Southampton é um pouquinho longe, mas não é tão longe aqui, não. Os Estados Unidos é bem largo, né? Então, se demorar umas Tem 10 horas para muita. chegar, é pouco, hein? É. Pode crer. Bem, olha só, aquela questão era de aritmética, ou seja, só manipulação de números, propriedades, de fato tem várias, tá? Se tu tem que lembrar de todas é muito complicado, mas estou aqui para te ajudar, né? Depois eu te mando uns livros que eu acho bom, livro em português, né? Porque vocês aí acabam vendo muita matéria em inglês, e os americanos tendem a ensinar de um jeito que eu não gosto muito, sabe? Não é frescura minha, mas quando eu vou dar aula para aluno brasileiro aí, e eu explico, eles adoram a aula, tipo criancinha principalmente, né? Aluno de middle school. Porque, poxa, os caras na escola ensinam de uma forma muito estranha e cobram dessa forma estranha também. Então, eu vou te passar um material didático que eu tenho aqui muito bom para o que tu precisa, acho que vai te ajudar bastante. Agora vamos fatorar aqui de novo. Factor completely. Tem que fatorar essa equação de segundo grau aqui. Fatorar, né? De novo, reescrever como pedaços multiplicados. É o que está rolando aqui, né? Ó, dois pedaços multiplicados é para ver se dá isso, ok? O que está acontecendo aqui? Aquilo que a gente chama no Brasil de chuveirinho, lembra do chuveirinho? Aí eles chamam de propriedade distributiva, distributive property, né? Ou seja, por meio da propriedade distributiva do chuveirinho, uma dessas opções vai dar essa aqui, ok? Vai dar exatamente essa equação que está ali. Então, tu tem dois procedimentos possíveis. Um, que não é o muito inteligente, é fazer o chuveirinho em todas e ver qual que vai dar essa resposta aqui, entendeu? Dá para fazer isso. Só que vai demorar um pouco, né? Porque tu vai ter que fazer em todas, até tu perceber quando bate a resposta certa. Pode ser que tu até erre Essa justamente na maneira certa e não chegue que na essa resposta. resposta. Oi? Eu acho que a única maneira que eu consegui fazer foi essa daí que você fez, Com o pulando em cima. chuveirinho. Aham. Ah, uma pergunta, né? Tu pode, para uma próxima aula, comprar um daqueles fonezinhos bem barato de $1, assim, que simplesmente pluga no computador e coloca no ouvido, porque dá muita interferência quando não usa fone, tá? Porque o Google Meet acha que é você falando, quando na verdade é eu. Mas, ok, vamos lá. De fato, Mas, isso que tu peraí, mas fez, eu posso pôr no Bluetooth, você fala? Bluetooth é uma opção, mas também Sem o tem aqueles fio? mais baratos, né? Com fio mesmo. Tem um com fio mesmo. Se tu Ué, mas quiser esse botar. tá com fio, ué. Tem fio no teu computador? Tem. Aqui. Então. É que eu não tô te vendo, tá? Eu não vejo o aluno durante a aula, só o material. Anyway, pode ter sido uma incongruência da minha cabeça. Mas tudo bem, a forma que tu fez tá certa, só que eu acho que tu reparou que tu demorou demais, né, para fazer. Não vai ter tanto tempo assim na prova, certo? Uhum. Pois é, então tu tem que saber fazer o outro jeito. O outro jeito é vir direto essa equação aqui e fatorá-la. E para isso, tu tem que saber resolver a quadratic formula, ou como a gente chama no Brasil, de Bhaskara, ok? Tem que saber fazer a Bhaskara. Porque fazendo a Bhaskara, tu encontra os fatores, ok? Aquelas duas raízes que a gente encontra quando faz Bhaskara, elas fazem parte dos fatores aqui. Então eu vou ter que te lembrar como é que resolve Bhaskara, porque eles costumam cobrar muito isso aí, tá? Provavelmente tu não lembra, né? Bem, vamos escrever aqui a nossa equaçãozinha primeiro. Tá aí a nossa equaçãozinha. Muito bem, essa é a equação. Para fazer Bhaskara, a gente tem que igualar ela a zero. Resumidamente, porque quando você resolve Bhaskara, você está procurando as raízes, as roots, que são números que, quando você coloca na sua equação, ela dá igual a zero.
tem dois números aqui, quando tu coloca na equação, ela vai ser igual a zero. E é isso que tu encontra quando tu faz a Bhaskara. Muito bem. Mas para fazer a Bhaskara, então, a gente tem que conhecer o procedimento. O procedimento é mais ou menos assim. A gente tem um número que multiplica o termo ao quadrado, normalmente a gente chama de x, mais outro número que multiplica o termo normal, que a gente chama de x normal. Aqui está o x ao quadrado, aqui está o x normal. E tem um Uhum. terceiro termo, que é o número sozinho. Ele não multiplica x nenhum. Ok? Então é isso. A gente primeira coisa tem que fazer quando resolve uma equação de segundo grau é identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Quem é o número que multiplica o termo ao quadrado, quem é o número que multiplica o termo normal, ou linear, e quem é o número sozinho. Ok? Então, vamos lá. Eu vou lhe perguntar. Quem que é o número que multiplica o termo ao quadrado no problema que a gente está resolvendo? Quem que é o A? Diz aí. Consegue observar? Y, Oi? não é o Y ao quadrado, É sempre o número, tá? o De Y, fato, o nosso termo ah, ao quadrado aqui é o y ao quadrado, beleza. Mas Y quem é o ao número que quadrado, multiplica ele? É o 4, certo? o 4, tá, 4, isso aqui. E o B, quem é o B? Me fala aí. 4, 4 também, isso mesmo. Porque o 4 é o númerozinho que está multiplicando o y normal aqui. E quem que é o C? menos 15, ou Menos 15. 15, isso mesmo. Todo mundo esquece o sinal, você não esqueceu. Menos 15. Então, o sinal faz parte do procedimento, tá bom? Se, por exemplo, aqui fosse Uhum. menos 4y, aqui também seria menos 4. Sim, vai. Aqui também, se fosse menos, aqui também Porque o seria menos. positivo a gente nunca fala porque não precisa, né? Quando é negativo não pode esquecer, né? Exatamente, perfeito. Falar o mais é feio, mas falar o menos é necessário. Uhum. Show. Muito bem, continuando. Agora tem que saber fazer a Bhaskara, que começa com uma continha do delta. Delta, você tem que decorar, tá bom? Infelizmente tem coisa que a gente tem que decorar aqui, não tem jeito. E a conta é assim, ó. B quadrado menos 4 vezes A vezes C, ok? Então, o que tu vai precisar fazer é pegar esses números aqui, nem precisa mais olhar para a equação, tá vendo? Vai trabalhar só com Uhum. esses números agora. E colocar na continha. Então, b quadrado. B é 4, então 4 ao quadrado. Quanto? 4, né? Menos 4 vezes 4. Mas eu estou usando cores aqui para tu distinguir bem, né? Que um é Beleza? da forma, o outro é a equação, né? Perfeito, nota 10, isso mesmo. Beleza, agora tem que resolver essa conta. Então você tem que tomar cuidado. Muito aluno meu comete uns erros assim bobo, do tipo, faz isso aqui, depois diminui 4. Tá errado, tá errado. Existe uma Vou ordem. multiplicar Tá? primeiro. Uhum. Isso, primeiro potências e multiplicações. Então a gente tem que fazer a coisa separadamente, entendeu? Então, vamos lá, aqui, ó. Primeiro, ó, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Uhum. Show? E aqui vai ficar essa continha, que vai ser 16 vezes 15. Né? Na prova, tu vai poder usar a calculadora? Não, porque eles falam que eu tenho que resolver no papel, sabe? Eles vão me dar um papel e eu tenho que resolver ali a equação, se for, né? Percebi. Eu não sei Percebi. se eu posso usar, mas Entendi. Anyway, eu vou te mostrar como fazer essa conta que nem adulto, não que nem a gente aprendeu lá no coleginho. Ó, antes de mais nada, menos com menos dá mais, beleza? Então aqui a gente já troca para o sinal mais. E agora vamos pensar nesse 16 vezes 15 que eu falei. 16 vezes 15, certo? Bem, se tu fosse fazer estilo a pedagoga lá da quarta série ensinou, demora um pouco, né? Elas ensinam desse é, jeito porque todas as crianças precisam aprender, né? Então é um jeito bem procedural, mas agora que a gente é adulto, a gente pode pensar de uma forma um pouco mais interessante, mais rápida, mais prática também. É o seguinte, pô, 16 vezes 15. 16 vezes 15 é igual a 10. Bem, 16 é 10 mais 6, né? E 15, 15 é o quê? Não é 10 mais 5? Pronto, então agora tu só vai trabalhar fazendo a distributiva, que tu já me falou que sabe fazer, né? Com números bem redondinhos, bem simplesinhos de trabalhar, né? Então vamos lá. 10 vezes 10, 100. Tem conversa. 10 vezes 5, 50. 6 vezes 10, 60. 6 vezes 5, 30.
Pronto. Um monte de coisa de tabuada e número redondo. Então, quanto é que vai ficar, né? 50 mais 60 é 110. 110 mais 30 é 140. E 140 mais 100, 240. Essas contas redondas que a gente faz no nosso dia a dia aí para pagar, né, as coisas, comprar, a gente pode usar aqui também para resolver essas multiplicação mais longa. 240, ok? Pronto. Então eu vou, para não deixar aqui as coisas misturadas, eu vou te mandar esse procedimento lá no Zap, para tu saber onde veio aquele valor. E agora, né, finally, a gente tem esse delta 256. Tudo bem. Então, a gente já fez o primeiro passo, que é identificar o A, o segundo passo, que é encontrar o delta, ou determinant, vai ter que ver como é que ele chama aí, né, no lugar que tu está estudando. Mas, de modo geral, é um passo para fazer o final, que é agora. Terceiro passo, passo final, que é encontrar, de fato, as raízes. No nosso caso, a gente está usando a letra Y, né, então, a Y. É. Eu usei X porque é costume, né? Uhum. E quando a gente vai no banheiro, quando acaba a luz, a gente continua apertando o interruptor, né? Depois você acha burro por fazer isso. Mas é o costume, né? É, professor. Pode crer. Então, beleza. Y igual a menos B. Então, quem é o B? Você me falou muito acertadamente que o B era 4. Então, é menos 4. Cuidado, porque às vezes o B é negativo, né? Daí tu teria que colocar o sinal aqui, daí fazer o jogo de sinais, entendeu? Quando o B é positivo, é do jeito que tu fala. A gente coloca o sinal de positivo. Perfeito. Agora, olha só. Isso aqui vai parecer assustador para você, mas não é. Raiz quadrada de 256 dividido por 2 vezes A, e o A você também me apontou que era o 4. Ok? É o 4 vermelho aqui. E esse aqui é o 4 verde. Opa. Então agora é o seguinte, né? Eu acho que tu percebeu que a gente precisa encontrar qualquer raiz quadrada de 256, certo? Uhum. E aí, tem ideia de como fazer isso? A gente já Uhum. conversou sobre isso hoje. O que fazer quando para resolver uma raiz quadrada? Purificar? Isso, com a fatoração, exatamente. É. Então eu vou pedir para tu fazer isso, tá bom? Eu acabei de te enviar no WhatsApp as fatorações que eu fiz, outro problema que a gente resolveu. Na prática, Uhum. eu quero só que tu fatore o número 256, que eu acho que tu já entendeu, é só ir dividindo, e dividindo por 2, e dividindo por 2, não é mesmo? Mas como se eu 256 é um número grande, eu não posso dividir por um número maior, caso eu saiba um número maior, para não ter que ficar a vida toda 256 por 2 por 2? Não, não vai ser legal, Ou não? porque provavelmente tu não sabe qual número vezes ele mesmo dá 256, né? Se tu É. souber, show, daí tu já sabe a raiz quadrada. Mas quando tu não sabe, tu tem que fatorar. E fatorar é sempre dividir pelos menores Sim. números, para que no Ah, tá. final tu consiga fazer aquele negócio de tirar para fora, lembra? Ah, tá. A soma dos números com a Exatamente. multiplicação. Exatamente. Mas vai sem pressa, tá? Vai dividindo aí e no fim eu te digo se tá certo ou não, tá bom? Eu até vou querer que tu faça isso num papel e me mande uma foto, pode ser? Tá. Então tá bom. Hum. Então, 8
Me mande aí para eu ver o processo. Como? Olha, eu achei 8 número 2. 2 dividido por 2 por 28, dividido por 2 por 34, dividido por 2 por 32, dividido por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2. Tá 8 por certo. 2 dá Tá 1, né? certo. Agora tu tem que Foi. saber rearranjar isso aí, né? Como, né? Entendendo que se tu está fazendo a fatoração, isso aqui parece trivial, mas nenhum aluno sabe isso. Por que que a gente fatora? Acho que é porque a professora mandou. Mas a gente fatora para reescrever o número como uma série de multiplicações. E você falou muito bem, são Uhum. 8 2, né? Então, É. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora a gente faz parzinho de novo. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Ah, Certo? agora vai dar perfeito, né? As páginas. Isso, não vai sobrar a raiz, né? Isso que tu quis dizer, né? Uhum. Ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. E vai sair para fora, né? Todos esses dois ali. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, a raiz quadrada de 256 é 16. 16 vezes 16 dá 256. Ok? Então. Eita, caiu alguma coisa aqui? Não. Agora voltou, voltou. É só a câmera assim. Beleza, acho que voltou agora. Coisas de Windows. Menos 4 mais ou menos 16 dividido por 8. Até aqui, só escrevi, multipliquei. Ok? Esse mais ou menos aí é da equação? É Isso, da, da fórmula. da Tem que ter ali fórmula? sempre. Por quê? Porque o negócio é o seguinte: quando tu está resolvendo Bhaskara, lembra que eu te falei? Você está encontrando os valores que zeram a equação. E como é um polinômio de segundo grau, ou seja, esse quadrado aqui, Uhum. permite que tenha até duas respostas. Duas. Então, por isso, vai ter duas respostas: a resposta com Ah, mais e a ok, mais resposta ou com menos. menos, entendeu? Isso. Na prática, geometricamente, o que está acontecendo é o seguinte: aquela equação lá ela tem um gráfico. E esse gráfico, como tu pode perceber, ele passa duas vezes aqui no eixo X. O eixo X é o y igual a zero, ou seja, esses dois valores são os valores que zeram o y. Resumidamente, tá? Eu não vou me ampliar nisso aqui porque demandaria muito tempo. Mas basicamente tu está encontrando esses valores de x aqui, tá bom? Agora vamos Valores. encontrá-los. Vai ter a positiva e vai ter a negativa. Então vamos fazer a negativa primeiro. Menos 4 menos 16 sobre 8. Isso vai ficar menos 20 sobre 8. Dá para simplificar essa fração aqui, né? Deixa eu Por ampliar que que aqui. nesse caso o menos com menos não virou mais? Porque é uma soma de dívidas, né? Imagina que bom seria se tu fosse no banco, tu tá com US$ 30 de dívida. Tu coloca uma outra dívida lá e do nada teu dinheiro fica positivo. Não faz sentido, né? Não, aqui ó, imagina, tu tem Ah, ok. menos US$ 4 e do nada aparece mais uma outra dívida de menos US$ 16. Na prática, tu vai ficar com uma dívida de menos US$ 20. Tu juntou as dívidas, certo? Agora, o Ah, sinal, de fato, ele muda, né? Você observou bem, mas é quando está rolando multiplicações. Por exemplo, se fosse menos ah, 4 vezes menos 16, né? Na ah, multiplicação, menos com menos dá mais, na multiplicação, mas não na é, mas soma. só Ok? uma explicação muito melhor. Pode crer. E agora, bem, isso aqui dá para simplificar, por quê? Porque os dois são pares, né? Então, tu pode dividir por 2 em cima e embaixo, vai ficar 10 quartos. Dá para dividir por 2 de novo, ou seja, divide por 4 aqui, divide por 4 aqui. Menos 5 meios. Ok? Veja, essas duas frações, elas representam a mesma quantidade. Elas só estão escritas de formas diferentes, entendeu? É que nem escrever teu nome, né? Assim ou assim. São só duas formas de escrever a mesma coisa, tá bom? Se fosse pizza, seria 20 pedaços de pizza cortada em 8 pedaços.
Se tu comer 5 pedaços da pizza cortada em 2 pedaços, é a mesma quantidade de pizza que tu está comendo. Só está escrita de uma forma diferente para simplificar a nossa vida. Agora vamos para a próxima aqui com o positivo. A gente fez com o negativo, agora vai fazer com o positivo. Muito bem. Menos 4 mais 16. Isso vai ficar 12. Tipo, tu tem $4 de dívida, alguém te dá 16 para ajudar, tu vai ficar 12 positivo. E daí, dá para simplificar aqui também, se dividir por 4 em cima e embaixo, vai ficar 3 meios, ok? A gente achou as duas raízes, menos 5 meios e 3 meios. Professor, para que tudo isso, se era só para fazer esse negócio aqui? Bem, eu já aproveitei e já te expliquei Bhaskara, né? E é isso, né? Tem que aproveitar aqui, né? A gente tem uma horinha só. Então eu já posso dizer que tu tem que sair da aula sabendo fazer Bhaskara. Então, veja, isso aqui é um polinômio. Existe uma regra na matemática que diz o seguinte: a gente sempre pode escrever os polinômios, qualquer polinômio, como x menos uma raiz dele vezes x menos a outra raiz dele. E assim vai, vezes. Se tiver mais raízes, tu iria até a última raiz. Mas como a gente está fazendo uma conta que só tem duas raízes, né, essa e essa raiz, então dá para reescrever como uma multiplicação de dois termos, que se tu olhar aqui, é o que tem, né, multiplicação de um termo vezes outro, um termo vezes outro, um termo vezes outro. A gente tem duas raízes, ok? Então, agora a gente vai pegar essas duas raízes e escrever o que eu acabei de falar ali, né? Uma das raízes é 3 meios. Então, eu posso pegar esse polinômio aqui e dizer que ele é igual a raiz, né, um x menos a raiz 3 meios. Vai ter a outra raiz também ali, né? Que é a menos 5 meios. Então, eu posso reescrever aqui como x menos 5 meios. Só que, veja, é menos, né? Então, é menos com menos dá mais. Beleza? Aqui ficou negativo porque positivo. Ó. Se tu olhar a fórmula, é menos a raiz. Menos a raiz. Né? Menos a raiz. Então, como a raiz era 3 meios, menos 3 meios. Então, menos a raiz de novo. Como a raiz era menos 5 meios, menos menos 5 meios. Menos com menos dá mais. Eu posso até escrever aqui, né? Só para te mostrar. Ó. Menos, menos 5 meios. Menos com menos vai ficar mais. Ok? Uhum. Isso. Muito bem. Então agora nós estamos quase no final da conta. Por quê? Porque ainda, pelo que eu lembro, não é uma das opções ali isso. Significa que está errado? Definitivamente não. Significa que a gente ainda tem que fazer uma simplificação. Se tu perceber, nenhuma das respostas tem fração, tá vendo? Uhum. Tem fração. Então a gente tem que, de alguma forma, reescrever isso aqui sem as frações. Lembrando que isso aqui é uma forma de reescrever ali as raízes, né? Lembra que eu falei para você lá no começo, ó, que tinha que ser igual a zero? Então isso nos permite fazer o seguinte: tem 2 aqui e tem 2 aqui. Se a gente multiplicar todo mundo por 2, e a gente pode fazer isso, que aqui é igual a zero, a gente sempre pode multiplicar dos dois lados por qualquer número que seja. Eu vou multiplicar por 2, né? Eu posso multiplicar por 2. Então eu já transformaria essa parte aqui. Se eu multiplicar por 2 de novo, eu vou transformar a outra parte. Então é isso que vai acontecer. Vamos fazer aos poucos aqui. 2 vai multiplicar todo mundo. Opa, vai multiplicar todo mundo. Então o que, que vai acontecer? Esse 2 aqui, ó, pode multiplicar esse fator. Então como é que vai ficar esse fator? Vai ficar 2x, e agora tu tem que saber fazer conta de número inteiro com fração, tá bom? Então, 2 vezes 3 meios. Corta, corta, sobra só o 3. Ok? Uhum. Isso é conta de fração com número inteiro. Quando a gente multiplica fração por um número inteiro, é isso que acontece. Aí eu achei que multiplicava pelo 3 e só cortava o 2. Então, quando corta o 2 já acabou. Aí só fica o 3. Não multiplica É pelo. isso. De fato corta, o que tu falou é verdade, mas eu só te mostrei o porquê, né? Porque
corta o cara de cima com o de baixo e sobra só quem estava ali, né? Ah, tá. Eu achei que tinha multiplicar pelo 3 primeiro, depois simplificava o 2 com 2. Não vai estar errado se tu fizer isso, tá? Vai também Ah, dar só que vai certo, ficar porque mais longo. Ah, isso, tá. mas vai dar a mesma coisa. Aí tu faz do jeito que tu achar mais apropriado. Ainda a gente não tem a exata resposta. Por quê? Porque aqui ainda tem fração. Então o que que a gente vai fazer? Multiplicar por 2 de novo. Então, agora quem vai ser multiplicada vai ser a parte verde ali. Multiplicada pelo 2. Dava para multiplicar todo mundo por 4 já e dividir com 2 para cada? Dava. Fazendo a coisa passo a passo. Então vai ficar, de novo, multiplica por 2. Deu grande essa conta aqui, hein? Olha só. É, vou ficar uma semana só fazendo isso daí. Pois é, mas ó, pelo menos você já, num passo só, você já aprendeu a resolver a conta, fazer conta de fração, fazer a Bhaskara, resolver fatoração de raiz. Nossa, foi muita coisa. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 5 meios pelo mesmo processo, né? Vai ficar Isso. 5. Muito bem, igual a zero. E agora, com certeza, nós temos uma das opções lá. Se não tiver, é o Bitaco da Ponte. Deixa eu pegar aqui. Bom, mas tem sim, né? É a primeira. É a primeira, olha só que safadeza. É, O que que isso significa? Que se tu tivesse feito chuveirinho, né, já de primeira tu ia perceber a resposta certa. Mas é muita sorte, né? Se ela fosse a última, né, olha só a desgraça que ia ser tu ter que fazer 4 chuveirinhos, né? Mas, mas dessa vez, né, só para trollar o professor, né? Então, é aquilo, tu tem as duas possibilidades, ou tu faz os vários chuveirinhos, ou tu aprende a fazer a coisa, né, do princípio ao fim, que é, vamos recapitular, polinômio de segundo grau pode ser reescrito como fatorações. Para isso eu preciso fazer Bhaskara, achar as raízes. Identifico quem são os coeficientes que vão na fórmula de Bhaskara, começo a fórmula de Bhaskara fazendo a conta com cuidado, sempre primeiro as potências e multiplicações e só depois as somas e subtrações. Acho delta igual a 256, vamos para a última parte da Bhaskara. Coloco os carinhas dos seus devidos lugares, tenho que resolver essa raiz, uma raiz muito grande. Fatoro e reescrevo, então, isso como a raiz quadrada de 256 é 16, 16 vezes 6, 16 vezes 16, 256. Muito bem, faço as contas tanto para o menos quanto para o mais. Vão ter duas soluções. Bhaskara nos dá duas soluções por todo aquele processo que eu te falei lá da parábola, etc. Achamos as duas raízes. Então existe a regra matemática que me permite escrever o polinômio como x menos uma raiz vezes x menos outra raiz. X menos uma raiz obtida, x menos outra raiz obtida. Ah, mas por que ficou mais? Menos com menos dá mais na multiplicação. Daí eu olho para essa coisa e penso, poxa, nenhuma das respostas tem fração. Então eu tenho que tirar essas fraçõezinhas do processo. Multiplico por 2 para cortar, e aqui também para cortar, chego na resposta, beleza? uhum. Então, negócio meio longo aí, mas matemática é assim, às vezes é meio longo. Juro pra ti que eu tô fazendo do jeito, vamos dizer assim, mais rápido que tem. Claro, os outros vão demandar tu ter mais habilidades matemáticas e tal, pra cortar um passo ou outro. Mas esse é o Uhum. procedimento, tá? O procedimento é esse sempre, 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 sempre. Agora vamos tentar fazer rapidamente a mais uma. Mais uma. Aqui tem uma, acho que é para encontrar o valor de x. E aí, conseguiria começar uma conta dessa aí ou não tem ideia? Ah, eu não sei fazer isso ainda não. Bem, a ideia aqui é encontrar o valor do x, tá? Então o x ele está dentro de parênteses. O primeiro processo vai ser tirar ele de dentro do parênteses. Isso tu sabe fazer porque tu sabe fazer o chuveirinho, né? Então aqui, ó, menos. Aqui, como tem esse sinal de menos, basicamente ele vai trocar o sinal de todo mundo dentro do parênteses, tá? Tudo bem? Porque o sinal de menos está ali fora do parênteses. Então ele Uhum. troca. Eu não sei se eu falei, mas acho que falei que tu não precisa copiar nada, tá? Depois vou te mandar todas essas contas no WhatsApp. A Uhum. próxima aula Eu não não tô precisa conseguindo. copiar. Beleza? E agora aqui, mesma coisa, chuveirinho. 3 vai multiplicar todo mundo. Então 3 vezes 4, 12. 12x. E 3 vezes 6, 18.
Então agora, isso com certeza é a coisa mais importante, saber isolar o x. Nossa, de longe, todas as contas te pedem para isolar x, todas. A gente marca quem tem x, né? De um lado a gente vai mandar quem tem x e para o outro lado quem não tem x. Então quem que tem x? Menos 9x. Ele já está do lado esquerdo, que é para onde eu quero mandar quem tem x. Então ele permanece com o mesmo sinal. O 12x está do outro lado do igual. Então para ele vir para o lado esquerdo, ele tem que trocar de sinal. Ok? Uhum. 9x continuou, o 12x teve que trocar de sinal. Perfeito. Agora, o 18 já está aqui. Como ele vai ficar na frente, eu nem vou colocar o sinal de mais, né? O 6 vai para o outro lado, troca de sinal, menos 6. O menos 9 vai para o outro lado, troca de sinal, mais 9. Alguma dúvida? Não. Não? Show. Então aqui mesma coisa, ó, menos 9x, menos 12x, são soma de dívidas. Menos 9 dólares, menos 12 dólares, você vai ficar com quanto de dívida? Menos 21 dólares, né? 21x. Mesma parada aqui, 18 menos 6 dá 12, 12 mais 9, 21. Olha só que coincidência. Beleza, então agora você pode pensar, qual número vezes menos 21x vai dar 21 positivo? Você pensar dessa forma, você já sabe que é o menos 1, né? Porque menos 21 vezes menos 1 dá 21. Mas, se forem números difíceis de pensar esse processo, você vai fazer o que a gente faz normalmente, que é pegar esse 21 aqui, né? Como o menos 21 estava multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Certo? Quem está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Agora pronto, né? 21 dividido por menos 21 é menos 1. Né? Se tu tens qualquer dúvida disso, 21 dividido por 21 é 1, como tem o sinal de menos embaixo. Pronto. Beleza? É isso aí, recapitulando. Faz o chuveirinho para deixar todo mundo fora do parênteses, separa quem tem x e quem não tem x, e resolve, né? Divisãozinha. Beleza? Tá bom, acho que foi top demais, a gente reviu aí trocentas matérias, que agora para tu aprender de vez, né, tu vai ter que dar uma descansada e refazer, né, refaça tudo que a gente fez, e sem olhar de preferência. Só quando tu, assim, meu Deus, não sei mais o que fazer, daí tu olha, beleza? Então tá bom, poxa, eu acho que foi show, deu para ver que você aprende rápido, com certeza você vai bem nessa prova aí, tenho certeza absoluta. Depois eu vou entrar no site da escola e vou pegar a outra matéria, porque tem a outra parte que eu não peguei. Aí eu vou ver se eu consigo fazer o print no computador e eu te envio. Isso, beleza. Daí vai ser show, mais uma aulinha aí, mas de preferência tente fazer as questões antes, tá? Uhum. Porque isso ajuda muito a gravar. Quando a gente tenta antes, Uhum. garanta. Isso é neurologia, não é eu falando, não. A gente aprende bem mais, beleza? Então Tá tá bom. bom. Logo que o vídeo estiver pronto, eu já te mando o linkzinho para tu reassistir. É isso aí, qualquer coisa é só chamar.